Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos dar o início a um novo capítulo do Livro dos Espíritos, capítulo número 2 da parte segunda. Esse capítulo é denominado da Encarnação dos Espíritos e hoje nós vamos falar sobre o objetivo da encarnação. É o primeiro item que nós temos nesse capítulo número 2. Então, anteriormente, nos nossos últimos estudos, nós falamos sobre a progressão dos espíritos. Esse assunto é muito importante porque ele nos remete à jornada evolutiva em que todos nós nos encontramos e, com esse entendimento de que esse progresso se dá através das inúmeras vidas, né, das inúmeras reencarnações, então nós olhamos ou temos uma melhor compreensão da necessidade de cada uma dessas encarnações com o propósito de nos engrandecer, e cada uma dessas encarnações, portanto, ela tem como o objetivo nos fazer progredir, né? Já que nós estamos falando, ou já que nós estávamos falando sobre a jornada evolutiva, nós podemos compreender, portanto, que cada uma das encarnações em que nós temos, ela nos auxilia, ela nos fornece os meios adequados para o nosso progresso intelectual, moral, e é através dessas inúmeras encarnações, dessas inúmeras vidas, que nós temos a oportunidade de progredir. É sabido, né, nós também vamos comentar sobre isso, que o espírito também progride na erraticidade, ou seja, entre uma encarnação e outra, neste momento em que separa uma vida corporal da outra, em que o espírito está na pátria espiritual, né, aguardando, ele também tem a possibilidade de aprender, de se aperfeiçoar, de estudar, de trabalhar, né? E isso é muito claro para nós, o próprio Livro dos Espíritos nos esclarece isso, nós vamos trabalhar sobre esse assunto. Nós temos diversas obras que nos esclarecem a respeito disso, né? As obras do André Luiz, as obras do Manuel Filomeno de Miranda, são obras muito ricas com relação a esses assuntos, né? Do trabalho, da vida no plano espiritual, do progresso que lá é feito. Mas chega um momento em que os espíritos que ainda precisam se purificar, ou seja, espíritos que ainda não alcançaram o topo da nossa escala evolutiva, né? Ou seja, espíritos errantes que precisam depurar-se, eles precisam então passar por uma nova encarnação, ou seja, passar por mais uma existência corpórea, né? Nós também vamos falar aqui, mas não vou querer atropelar muito os assuntos, né? Mas essas vidas corpóreas, obviamente, ela tem relação, ou vamos colocar assim, o grau desta materialização, ela está também relacionada, ela tem uma correspondência com o avanço alcançado por aquele espírito, né? Pelo progresso alcançado por aquele espírito. Dentre esses aspectos, né, inclui-se a parte intelectual e a parte moral. Mas, sendo esses espíritos errantes, né, independente do grau em que eles já alcançaram, chega um momento em que eles devem passar por uma nova encarnação. E aí que vem o assunto de hoje. Qual é o objetivo da encarnação? Nós já temos uma ideia deste objetivo, se nós compreendemos bem, né, esta jornada evolutiva em que nós nos encontramos. Porém, hoje nós vamos entrar em alguns outros detalhes que diz respeito a cada uma dessas existências. Muito interessante esse assunto, portanto, né? Antes de entrar nas duas questões que nós vamos trabalhar hoje, na questão 132 e 133, nós vamos pegar aqui uma máxima extraída dos ensinamentos dos Espíritos, que está lá no Espiritismos em sua mais simples expressão, né? Uma pequena brochura, né, que nos traz esta máxima extraída dos ensinamentos dos Espíritos. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não se deve procurar nele senão o que pode ajudar no progresso moral e intelectual. Por que nós estamos colocando esta máxima aqui hoje? Porque nós, enquanto encarnados, temos que refletir sobre qual é o objetivo da nossa existência aqui neste mundo, né, na Terra, nessa nossa existência corpórea. Qual é o objetivo dela? Isso é muito importante de nós pararmos, de refletirmos. E nessa reflexão, que é muito importante, que nós sempre busquemos a intuição dos nossos mentores espirituais, de Deus, do nosso Mestre Jesus, para que a gente possa ter uma compreensão melhor daquilo que nos compete a fazer. Mas o Espiritismo já traz muitas dessas questões. E se nós começarmos a fazer uma análise de nós mesmos, no sentido de nos autoconhecermos, fazer um exercício do autoconhecimento,
nós vamos começar a descobrir, né, imperfeições que nós ainda carregamos dentro de nós. Nós vamos ver tendências que nós precisamos redirecionar, reeducar, ou mesmo, né, qualidades que nós temos que nós precisamos, né, amplificar, ou seja, aumentar e colocar isso em favor dos outros. Nós também precisamos avaliar aquilo que nós recebemos como oportunidade. São os nossos talentos, né? Cada um de nós recebeu talentos, ou seja, ferramentas, oportunidades, meios para que seja repartido ou que seja utilizado em favor dos outros, né? Em favor de nós mesmos também, mas também em favor dos outros, né? Ou seja, de uma maneira geral, em que esses talentos bem utilizados vão favorecer não apenas a nós, mas também aos outros, né? E aí, né, a gente pode até fazer um parênteses aqui com o próprio ensinamento de Jesus, né, que fala sobre a parábola dos talentos, um ensinamento muito rico, porque fala dessas inúmeras oportunidades que nós recebemos, né, esses empréstimos que nós recebemos durante a nossa vida para utilizarmos, né, e fazermos a vontade que é de Deus. E é interessante que nesse ensinamento de Jesus, né, ele fala assim, né, a cada um foi dado segundo as suas capacidades. Quer dizer, a cada um de nós foi dado, né, ferramentas, meios em que nós podemos nos melhorar, em que nós podemos nos aperfeiçoar, aprender, trabalhar, né, e que isso que nós recebemos possa ser multiplicado em favor não apenas de nós, mas em favor dos outros, né? Então, esses ensinamentos são muito importantes de serem é, né, compreendidos, né, ou pelo menos a gente possa refletir, né, com mais zelo, né, porque são questões muito importantes da nossa vida, né? E o objetivo da encarnação tem tudo a ver com isso. O que nós recebemos, o que nós estamos fazendo com aquilo que nos foi concedido, né? Com as nossas riquezas, com o nosso tempo, com as nossas possibilidades de trabalho, com as nossas capacidades intelectuais, com os nossos sentimentos, né, com aquilo que nós podemos colocar em favor, né, do próximo. O que nós estamos fazendo com aquelas riquezas que nos foram emprestadas, né? Então, essas questões merecem reflexão e essas reflexões, obviamente, elas têm que ser individuais, né? Porque cada um, segundo as suas capacidades, recebeu os talentos, né? Ou recebeu os talentos de acordo com as suas capacidades, né? E é interessante que no final desse ensinamento de Jesus, né, quando aqueles que receberam os talentos e foram é, devolver, né, esses talentos que eles tomaram emprestados, né, ao Senhor, né, que teve que se afastar, esses talentos, né, cada um segundo as suas possibilidades, né, aquele que recebeu 5, ele entregou mais 5. Né, aquele que recebeu 2, ele recebeu mais 2. Ele multiplicou e entregou mais 2, né, melhor dizendo. E aí, né, o Senhor, para esses dois, né, fala assim: servidor bom e fiel, fostes fiel, né, aquilo que foi concedido a você, né, a sua responsabilidade, e você, sendo fiel a este pouco que foi te dado, vou te dar muito mais, né? E ainda teve aquele que tinha ganhado só um talento, né, conforme a capacidade dele, mas que teve medo, né, que não usou deste talento em favor ou buscando multiplicar esse talento que ele havia recebido, porque ele ficou com medo. Né? E aí isso pode ajudar a gente a refletir sobre várias coisas, né? O que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos. E aí quando ele volta para aquele senhor, né, e diz, olha, eu fiquei com medo, mas está aqui o talento que o senhor me emprestou. E aí o senhor, né, vai falar para ele, você foi preguiçoso, você não quis multiplicar, você não quis trabalhar, você não quis negociar aquilo que foi te emprestado, né? Portanto, né, vamos pegar esse talento que foi concedido a você e vou dar para aquele que tem mais capacidade para fazer o melhor uso, para que nada seja desperdiçado. Não é isso? E aí, né, a parte final fala sobre o arrependimento, né, que aquele espírito, né, ficaria, né? Não foi com essas palavras, obviamente, né, mas trazendo um pouco para o nosso entendimento aqui, né, quando a gente volta à pátria espiritual e que a nossa própria consciência nos faz questionar aquilo que nós fizemos com aquilo que nos foi depositado, né, aquilo que nós tínhamos disponível para nós, né, e a gente vai falar assim, poxa, o que eu fiz com aquilo? Né? É aí que o nosso arrependimento ele pode existir, né? Nós temos vários relatos sobre isso, né? De espíritos que não aproveitaram bem o tempo que foi concedido ou que utilizaram ainda pior, né? Usaram deste talento para praticar o mal. Então, é aí que haveria o pranto e ranger de dentes. Né? Mas é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque nos remete à questão: o que nós estamos fazendo com aquilo que nos foi emprestado?
né? E aí, o objetivo da encarnação, ele ajuda a gente a refletir sobre isso tudo que nos foi trazido, ou que nos foi emprestado. E o que nós estamos fazendo com isso, né? Como o próprio Espiritismo nos traz, né? O objetivo essencial do Espiritismo é para nos esclarecer, né? Para fazer com que nós, estando mais esclarecidos, né, procuremos nos melhorar moralmente, intelectualmente, para que nós possamos progredir enquanto espíritos. E isso tem a ver com os objetivos. Vamos ver o que os espíritos nos respondem com relação a essa questão número 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta deles. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial daquele mundo, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Vamos primeiro ler aqui o comentário de Kardec, né? A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Bom, essa resposta, ela tem muitos conceitos que precisam ser bem compreendidos, né? E é interessante a gente, inclusive, né, abrindo até um parênteses, observar a ordem do Livro dos Espíritos. Porque o capítulo 1, que tratou dessa progressão dos espíritos, né, deste progresso, dessa jornada evolutiva em que todos nós passamos, né, nos faz compreender melhor essa resposta. Porque é interessante de observar que existem, né, diversos mundos para que nós possamos progredir, né, como ele colocou aqui, em cada mundo, né, para executá-lo em cada mundo. Então, em diversos mundos que nós podemos progredir. Tem, né, as questões relacionadas às provas, às expiações, tem aquilo que nós estávamos falando no começo, sobre aquilo que compete ao espírito fazer, né, com vistas à obra do Criador, né, com vistas a ele próprio, e enquanto fazendo um, ele alcança o outro. E é isso que Kardec coloca, né, como sendo, ou como fazendo parte dessa sabedoria universal, dessa sabedoria divina, né, essa providência divina em que tudo se encadeia, em que tudo é solidário. Muito interessante. Nós vamos trabalhar essa questão, então, essa resposta, com mais detalhes, né? E nós vamos utilizar para isso uma parte que está na Gênese, né, no capítulo 11, uma parte que está também no Céu e Inferno, né, na obra básica, nas obras básicas da doutrina espírita, e uma parte, pequena parte, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, temos muito conteúdo para tratar nesse estudo de hoje. Talvez a gente faça uma divisão dos vídeos, mas por enquanto vamos continuar assim. Né? E aí, só para complementar essa questão, a questão número 133, para que a gente possa entrar então no detalhamento dessas questões, vamos ler o que está sendo escrito aqui, o que está sendo perguntado. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito. E aí, uma contra-pergunta, né? Vamos colocar assim. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? E a resposta: chegam mais depressa ao fim. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, aqui a gente tem que voltar aos conhecimentos que nós adquirimos quando estudamos a progressão dos espíritos. Olha só, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, né? Nós falamos sobre isso e sabemos que desde esta criação, os espíritos, né, através da individualização do princípio inteligente, né, eles aprendem, nós aprendemos o que é o certo, o que é errado, através do exercício do nosso livre arbítrio, né? E essas escolhas certas e erradas vão direcionando o nosso caminho, então nós vamos sendo, portanto, os responsáveis pela construção dos nossos próprios caminhos, né? Enquanto nós estamos, portanto, nesse processo de aprendizagem, é lógico que nós vamos, vez ou outra, fazer
escolhas que naquele momento para nós pareceu estar certo, mas que num futuro ou com uma visão menos escurecida, menos atrapalhada, a gente vai entender que aquela escolha realmente não foi a mais correta. Ou que naquele novo entendimento, naquela nova capacidade de compreensão do espírito, ele entende que aquela escolha, mesmo naquele momento passado, tenha para ele sido interpretada como sendo a correta, hoje ele entende como, olha, não era aquilo que eu deveria ter feito. Né? Então, nós aprendemos isso desenvolvendo a nossa inteligência e a nossa moralidade. Nesse processo, obviamente, como nós estamos falando, é um processo de aprendizado. Entendendo essa questão que existe a possibilidade do aceito e do erro, a questão do aprendizado, portanto, existente, isso nos consola, porque, mais uma vez, nós entendemos que não seria justo, de certa forma, que nós fôssemos condenados para toda a eternidade por atos que nós fizemos ou que outros fizeram, que foram incorretos, incoerentes, equivocados, né? E que nós sofrêssemos por isso, já que nós talvez nem sabíamos o que estávamos fazendo. Né? Foi o que Jesus falou. Né? Perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Então, isso nos remete à condição imperfeita que nós nos encontramos. Se, portanto, estamos num processo de nos aperfeiçoar, de nos, como posso dizer, né? De nos tornarmos perfeitos. Então, nesse processo, obviamente, vai haver escolhas em que nós vamos nos equivocar, mas que, sabendo desse processo, podemos entender, podemos nos consolar, podemos nos arrepender, podemos tomar escolhas diferentes, podemos redirecionar o nosso caminho. E isso é muito importante. Inclusive, né, é um objetivo da encarnação. O objetivo essencial da nossa encarnação é o melhoramento dos homens, assim como o objetivo do Espiritismo, que tem como nos esclarecer isso. É o nosso melhoramento, né? Que nós devemos, portanto, procurar o progresso moral e intelectual. Então, nesse entendimento de que talvez escolhas que nós tomamos no passado podem agora serem corrigidas, podem ser redirecionadas, nós mesmos podemos utilizar melhor daquilo que nos foi emprestado, dos nossos talentos, para fazer melhor. Então, isso nos consola muito, porque nós vemos esperança, nós temos esperança no porvir, ou seja, naquilo que está por vir. Né? E isso é muito consolador. Bom, vamos entrar aqui na Gênese, né, na Gênese no capítulo 11, né, que trata da Gênese espiritual. Eu separei alguns trechos aqui para a gente discutindo, porque esse trecho, né, esses trechos nos vão esclarecer muito a respeito disso tudo que nós estamos falando. Aqui nesse capítulo, o item de onde eu retirei esses textos está na encarnação dos espíritos. Bom, vamos lá. O Espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo, na encarnação. Pela sua existência espiritual, o espírito é um ser indefinido, né? Na sua essência espiritual. Inclusive, nós já falamos sobre isso em outros vídeos. Né? É um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. É semimaterial esse envoltório, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal que, nessa circunstância, sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato, do espírito, um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Ou seja, nós conseguimos imaginar, né, o perispírito. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais poderosos motores. O fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Né? Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve ele de veículo ao pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, né? As quais atuam sob a impulsão da sua vontade e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. Por que nós estamos falando sobre isso aqui? Né? Porque nós poderíamos pensar, né, a partir dessas questões que nós estamos tratando aqui. Se somos seres espirituais, por que temos como objetivo, né, executar alguma coisa na obra divina, como teria sido colocado aqui, né? Por exemplo,
visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Nós poderíamos pensar assim, poxa, mas se são seres espirituais, como eles podem atuar, de certa forma, na obra da criação e trabalhando no progresso geral, né? E nós estamos, portanto, aqui com esse texto, recobrando ou recordando, né, alguns dos ensinamentos que nós já adquirimos em outros estudos, né? Porque o espírito, ele, para atuar na matéria, ele se utiliza de um intermediário, que é o perispírito. Então, nós saímos de um ser que, de certa forma, seria abstrato, indefinido, né, para algo que consegue ser, como fala, é, apreensível, né, como ele colocou aqui, né, apreensível, né, definido, um ser concreto, que pode atuar sobre a matéria. E isso é importante porque o perispírito nós conservamos conosco após a morte do corpo físico. E esse perispírito, ele constitui para nós um histórico indelével, né, que não pode ser apagado, porque ele constitui ali, ou ele armazena em nós tudo aquilo que nós construímos dentro de nós, seja para o bom, seja para, né, questões menos boas, né, as nossas mazelas. Então, é ali que nós então encontramos tudo aquilo que serve de manifestação para o espírito, né? Ou seja, através do perispírito, o ser espiritual ele consegue se manifestar dentro da nossa compreensão momentânea nesse momento. E enquanto encarnado, este meio, que é o perispírito, permite que o espírito se utilize de uma vestimenta, que é o nosso corpo material, né, e possa atuar sobre ele. Então, é importante a gente lembrar que o espírito, ele com esse perispírito, ele, portanto, tem a possibilidade de atuar num corpo mais grosseiro. E isso nos responde à questão de como um ser espiritual, portanto, poderia atuar sobre uma coisa mais densa, né, ou na matéria propriamente dita, para exercitar ou para executar algo sob os desígnios de Deus. Então é muito importante que a gente saiba disso, né? E aí, um pouquinho mais para frente aqui no item número 20, Kardec coloca para nós o seguinte: um fenômeno particular que a observação igualmente assinala acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao gêmeo, entra em estado de perturbação que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito, nos últimos momentos, toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades, que se desenvolvem à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhes hão de servir às manifestações, né? Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes. Ele renasce qual se fizera pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Ainda aí, a bondade do Criador se manifesta, porquanto, adicionada aos amargores de uma nova existência, a lembrança, muitas vezes aflitiva e humilhante, do passado poderia turbá-lo e lhe criar embaraços. Ele apenas se lembra do que aprendeu, por lhe ser isso útil. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho fugitivo. Ele, pois, novo homem, por mais antigo que seja, como espírito. Adota novos processos, auxiliado pelas suas aquisições precedentes. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se lhe desdobra diante dos olhos e ele julga de como empregou o tempo, se bem ou mal. Por que nós estamos colocando esse trecho também, né? Já falamos do perispírito, que serve como esse meio, ou esse intermediário, né, entre o espírito e o corpo material, que permite ao espírito exercitar, né, através deste meio material, a obra ou aquilo que compete a ele fazer, né, frente à obra do Criador, como nós vimos aí na resposta, ou seja, o trabalho que lhe compete. E aí nós poderíamos pensar assim, por isso que nós estamos colocando esse outro texto. Mas por que a gente esquece? Né? Por que então nós encarnamos e não sabemos aquilo que aconteceu no passado? Por que a gente não sabe? Por que a gente não continua com a lembrança de tudo que fez? Não faz sentido isso. Né? Alguns poderiam se perguntar desta maneira. Mas, né, Kardec aqui já esclarece para nós. Tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo muito bom, né, muito, muito relevante para nós, né, que é o esquecimento do passado. Se eu não me engano, esse texto está no capítulo número 5
do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Mas, por que a gente esquece? Como ele está falando aqui, né? Se nós tivéssemos a lembrança de tudo aquilo que nós fizemos, e aí nós temos que, mais uma vez, lembrar deste processo, dessa jornada evolutiva, desse processo evolutivo. Se nós lembrássemos de tudo aquilo que nós fizemos no passado, nós teríamos muitas dificuldades de progredirmos, né? E aí, mais uma vez, qual é o objetivo da encarnação? É o progresso, né? É o nosso progresso moral e intelectual. Se nós nos recordássemos de tudo aquilo que aconteceu, isso iria entravar, isso iria dificultar, colocar um obstáculo muito grande no nosso progresso. Porque, vejam só, se nós lembrássemos daquilo que as pessoas que estão ao nosso redor fizeram para nós, ou daquilo que nós fizemos a elas, né, isso é apenas um exemplo, né, isso poderia criar embaraços para essas relações se apaziguarem, né, por exemplo. Se aquela pessoa fez um mal para nós, ou se nós fizemos um mal para ela, então este relacionamento, ou estar em um mesmo ambiente, por exemplo, familiar, traria muitos obstáculos para que nós fizéssemos ali a nossa paz, ou que nós caminhássemos juntos com aqueles que outrora fizemos mal, ou que nós fizemos mal a eles. Então, o esquecimento, ele nos auxilia, ele nos permite caminhar com aqueles que já estiveram ao nosso lado de uma maneira em que nós podemos reaver dívidas, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? De outra maneira também, como o Kardec coloca, né? Se nós relembrássemos de tudo, nós poderíamos nos sentir humilhados, né? Frente ao mal que nós já causamos, ou aquele outro, ou nós poderíamos nos sentir, como fala, de certa forma, orgulhosos, né? Ou humilhar, fazer com que os outros fossem humilhados pelo proceder que eles tiveram em outras encarnações. Então, isso atrapalharia muito. Outra questão é, se nós relembrássemos de tudo aquilo que nós fizemos, isso também atrapalharia a nossa liberdade de escolha. Né? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa me fez um determinado mal, me prejudicou nos meus negócios em uma outra encarnação, e hoje ela se apresenta para mim querendo fazer negócios comigo, né? Em uma outra encarnação, duas encarnações diferentes. Né? Na primeira, ela me prejudicou, e nessa ela vem tentando fazer um novo negócio. Se eu lembrasse, eu iria ter a minha liberdade de escolha prejudicada, porque provavelmente, se eu ainda não tivesse o perdão dentro de mim, né, eu poderia optar por não fazer aquele negócio com aquela pessoa que se apresenta, porque eu sei aquilo que ela fez no passado. Então, isso impacta na nossa liberdade de escolha. E quando a gente não lembra, né, e essa pessoa se apresenta para nós, nós temos a possibilidade de caminhar juntos, de reaver os nossos relacionamentos e de acertarmos as nossas desavenças, né, vamos colocar dessa maneira, através desta nova possibilidade, né, que agora parte de um novo ponto de partida, né, parte de um novo começo, sem essas questões que passaram ou que aconteceram no passado. Muito interessante a gente pensar nisso, porque o esquecimento ele não impede a gente de caminhar para frente. Ele é uma ferramenta muito boa, muito sábia, muito misericordiosa que Deus colocou na nossa vida. E aí, né, como ele está falando aqui, por mais que a gente não se lembre, né, nós temos a possibilidade de, com as aptidões anteriormente adquiridas, com as qualidades anteriormente adquiridas, com as nossas capacidades intelectuais e morais, nós poderíamos voltar à nossa encarnação e exercitá-las. E, portanto, mesmo não lembrando de maneira inconsciente, aquela nossa bagagem espiritual, ela se manifesta, né, na nossa vida através de maneiras, como fala, aptidões, como a gente está vendo aqui, das nossas tendências, dos nossos comportamentos, das manifestações que nós temos, portanto, na nossa vida. E isso nos auxilia a compreender o progresso que nós já alcançamos, né? De outra forma, se não pensando nesse progresso que nós alcançamos, nós podemos trabalhar naquilo que nós precisamos melhorar. E isso é muito importante também, né? No item número 24, é falado o seguinte: a obrigação que tem o espírito encarnado de prover alimento, de prover ao alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Daí o constituir uma necessidade a encarnação. Então, aqui nós estamos falando do objetivo da encarnação e, portanto, Kardec nos traz uma das razões pelas quais nós precisamos encarnar. Como nós já falamos anteriormente, né, o espírito ele pode progredir na erraticidade, ele pode aprender, ele pode se instruir, ele pode estudar, ele pode reavaliar aquilo que ele já conquistou,
ele pode trabalhar em favor do próximo, né? Como nós já comentamos anteriormente. Vale muito a pena a gente estudar os livros do André Luiz, né, na vida no plano, a vida no plano espiritual, né? Tem uma série, né? Também os livros do Manuel Filomeno de Miranda são livros muito enriquecedores para nós. Né? Mas como nós estamos falando, chega um momento em que o espírito, se ele ainda não é purificado, ou seja, se ele ainda não se purificou por completo, né, e ele se enquadrando na condição de espírito errante, então chega um ponto em que ele precisa encarnar. Né? E aí é o que nós estamos falando. Dado um processo, dado uma jornada evolutiva dos espíritos, um progresso evolutivo dos espíritos, né, e passando por esses diversos pontos, ele precisa aprender a fornecer o alimento para o corpo, ele precisa aprender a oferecer segurança a ele e à sociedade, ele precisa promover o seu bem-estar, né, empregando as suas faculdades intelectuais, né, também através da questão da sociedade ou estar em contato com os outros, através do contato com os outros nos relacionamentos, é que nós temos a oportunidade também de exercitar as nossas qualidades morais, né, ou de nos aprimorarmos moralmente. Vamos dar continuidade aqui no texto. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo que serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, do qual se torna fator inconsciente. Muito interessante, né? Porque se nós voltarmos à questão aqui dos objetivos da encarnação, né? Nós temos aqui esta parte, né? Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Né? É exatamente isso que nós estamos estudando aqui, nesse item número 24. Né? É um meio pelo qual ele, estando em contato com a matéria, ele auxilia na transformação e no progresso material do mundo, né, do globo em que ele habita, ele desenvolve a sua própria inteligência e ele também oferece a sua contribuição ao progresso da humanidade, né, da sociedade. E que, portanto, isso colabora com a obra do Criador. Né? Muito interessante esse esclarecimento do Kardec. Né? Vamos dar continuidade aqui. Todavia, a encarnação do espírito não é constante, nem perpétua. É transitória. Olha só que interessante, né? Muito interessante isso. Deixando o corpo, ele não retoma imediatamente outro. Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, vive da vida espiritual, que é a sua vida normal, de tal sorte que insignificante vem a ser o tempo que lhe duram as encarnações, se comparado ao que passa no estado de espírito livre. Né? Interessante a gente pensar nisso, porque tem outras filosofias, vamos colocar espiritualistas, né, que consideram também as vidas sucessivas. Mas elas não consideram, por exemplo, este período de tempo em que o espírito fica no plano espiritual, em que ele também tem a oportunidade de progredir. E que, portanto, essas teorias elas podem colocar a encarnação do espírito como sendo algo constante e perpétuo. Mas não. Aqui nós estamos vendo que é uma condição transitória. Essa condição transitória, ou a encarnação, ela permite que o espírito avance um pouquinho mais na escala evolutiva, onde ele tem a possibilidade de exercitar, como nós estamos vendo, né, a sua parte intelectual, a sua parte moral, onde ele tem a possibilidade de ser colocado em contato com aquilo que lhe compete na obra do Criador, mas essa encarnação é uma passagem temporária, é um período curto de tempo frente ou se comparado com a vida imortal do espírito. Né? Então, nós temos essa questão que o Espiritismo nos esclarece que é muito importante de ser compreendida. Entre uma encarnação e outra, nós temos um período em que ficamos na erraticidade ou no mundo espiritual, né, nesse período que separa uma encarnação da outra. Mais uma vez, né, eu vou enfatizar isso aqui, né, espíritos errantes são aqueles que precisam ainda se purificar em determinado aspecto. Espíritos puros, ou aqueles que alcançaram o nível máximo do progresso espiritual dentro da nossa concepção aqui, da nossa perspectiva, né, melhor dizendo, eles não mais precisam encarnar em mundos materiais como os nossos. Né? E aí a vida acaba se tornando mais material. Né? Mas nós, que somos espíritos ainda em processo evolutivo, que precisamos caminhar muito ainda nessa escala evolutiva, nessa jornada evolutiva, precisamos ainda nos aprimorarmos, melhorarmos, nos livrarmos das nossas mazelas, precisamos nos purificar. Então, aí nós consideramos como sendo espíritos errantes que temos, entre uma encarnação e outra, um estado, um estágio, né, um período, vamos colocar assim, né, melhor dizendo, na erraticidade, ou no mundo espiritual. Né? E aí, interessante aqui, ó, no intervalo das suas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido de que aplica ao seu adiantamento os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal.
examina o que fez enquanto habitou a Terra, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência, com a ideia de melhor se conduzir. Veja só que interessante, né? Que lá ele compreende melhor, ele examina e ele traça planos para melhor se conduzir na encarnação futura. Obviamente que nós temos que considerar que esses espíritos já estão em um determinado grau evolutivo que lhes permite fazer estas, ou que traz essas possibilidades de análise, né, de planificação das encarnações, né, e não mais tratando de encarnações, como nas primeiras em que nós temos, enquanto seres já da humanidade terrestre, que tem consciência de si, que tem a razão e o livre-arbítrio, a possibilidade de desenvolvimento da razão e do livre-arbítrio, né, em que essas encarnações são mais compulsórias, né? Mas aqui nós já estamos tratando de espíritos que já alcançaram determinado grau evolutivo e têm a possibilidade de melhor analisar aquilo que estão passando no plano espiritual. Outros detalhes com relação a isso, né? Nós podemos ter aqueles espíritos que estão em estado de perturbação ou que ainda carregam no seu perispírito devido a graves erros cometidos nas encarnações precedentes e não estão em condições de fazer estes planos, né? Ou de analisar aquilo que eles estão com vistas para a próxima encarnação. E aí, nesse caso, as encarnações são para eles fornecidas sem essa participação nesses planos, né? Isso também ocorre. Mas chega um momento em que todos nós vamos alcançar um estado evolutivo que nós já teremos a possibilidade destas análises, em que nós vamos poder avaliar como melhor proceder. E aí que interessante, né? Porque aí então nós temos novos objetivos da encarnação, de também nos aprimorarmos e também de exercitarmos as nossas possibilidades de escolha, mesmo com relação aos planos encarnatórios. Né? Então, desse jeito, cada existência representa um passo na frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. E quando nós estamos falando sobre esse processo de escolha, em que o espírito já tem a possibilidade de escolher, de planificar, de planificar essa nova encarnação deles, a gente muitas vezes lá no plano espiritual escolhe algumas provas. É o que a gente fala das provações, né? Ou seja, nascer em um determinado ambiente em que nós vamos ter que enfrentar algumas limitações, sejam elas materiais, sejam elas emocionais, né, familiares. Nós podemos optar por nascer em um ambiente em que, por exemplo, o vício ele é presente, nós vamos ter que, colocados à prova, vencer as tendências. Então, são momentos, provações em que o espírito tem a oportunidade de mostrar ou de testar o avanço, o progresso que ele já alcançou. Isso é muito interessante. Aí vem as provações, né? Vamos falar daqui a pouco sobre as expiações, que aí vem uma outra questão, né? Então, olha que interessante. Normalmente, a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade e um meio de progredir. Né? Então, como nós havíamos falado, o espírito ele vai se desmaterializando, ele vai progredindo, e à medida que ele vai se tornando mais perfeito, né, ele vai tendo a possibilidade de alcançar mundos mais evoluídos e menos materiais. Inclusive, é o próprio assunto que fala aqui na sequência. Vamos ler aqui. Ó. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se com o subtrair-se à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam. Sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Olha que interessante. Sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Né? Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade dele, a liberdade de escolha, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Prolonga, conseguintemente, a duração das suas encarnações materiais. Então, se lhe torna uma punição, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar, pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo, né, a extensão dos períodos das encarnações. Isso é o que está falando aqui. Né? Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Eles chegam mais depressa ao fim. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Né? Temos que lembrar, somos criados simples e ignorantes. Né? Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Então, é o que Kardec acabou de falar. À medida que nós alcançamos determinado grau evolutivo, né, a felicidade que nós temos aumenta, porque a felicidade é proporcional ao alcance, ao progresso já alcançado. Né?
Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. E aí, olha que interessante, né? Se a gente não é invejoso, se a gente não é ciumento, se nós não somos ávaros, não somos ambiciosos, o que que isso representa para nós? Uma vitória muito grande sobre nós mesmos e que vai se traduzir em felicidade, né? É a paz que nós todos buscamos, né? É o reino dos céus que nós buscamos dentro de nós, né? E é isso que é a felicidade. Obviamente, como nós estamos vendo, é uma jornada evolutiva em que nós precisamos exercitar essas questões e vencer a nós mesmos, né? Para alcançar esse determinado patamar, né? No item número 27, né, ele fala aqui, e eu vou só comentar, né, e vou deixar esse material disponível para vocês posteriormente, mas aqui está falando que o progresso material, né, ele se dá nos seus diversos mundos e que o progresso material de um planeta acompanha o progresso moral dos seus habitantes. Né? Nós sabemos que cada um dos mundos vai oferecer aos espíritos que ali habitam os meios necessários ao desenvolvimento das suas faculdades intelectuais e morais. Portanto, à medida que o espírito progride, ele também vai ter a possibilidade de viver, de habitar mundos que vão acompanhar esse processo já alcançado, ou esse progresso já alcançado. Então é interessante a gente pensar nisso também, né? Então eu vou deixar esse material aqui para vocês, né? Os números 27 e 28 fica para um estudo posterior, para a gente não é, é, como fala, prolongar muito o nosso estudo de hoje. Para complementar esse nosso estudo, vamos ler só esse pequeno trecho aqui que vai falar para nós desta relação da encarnação com o progresso já construído, né, pelo próprio espírito dentro de si mesmo. Essa parte está lá no capítulo 3, O Céu, do livro O Céu e o Inferno, né, obra básica da doutrina espírita. Resume um pouco para nós tudo. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com a aptidão de adquirir tudo e de progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos prazeres desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir, nem compreender. A felicidade é proporcional ao progresso realizado. De modo que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente porque não está tão avançado intelectual e moralmente, sem que eles precisem estar cada qual num lugar distinto. O progresso entre os espíritos é fruto do seu trabalho próprio, mas, como eles são livres, trabalham em seu próprio avanço com mais ou menos atividade ou negligência, segundo sua vontade. Apressam assim o retardo no seu progresso, em consequência, sua felicidade. É o que acabamos de ver também no trecho anterior da Gênesis. Enquanto uns avançam rapidamente, outros ficam estagnados por longos séculos nas posições inferiores. São, portanto, os próprios artífices de sua situação, feliz ou infeliz, segundo esta máxima do Cristo. A cada um segundo as suas obras. Todo espírito que fica para trás só pode acusar a si mesmo, assim como aquele que avança tem todo o mérito por isso. A felicidade que conquistou tem ainda maior valor para ele. A bem-aventurança suprema é a partilha apenas dos espíritos perfeitos, ou, em outras palavras, dos puros espíritos. E eles só atingem depois de terem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente andam lado a lado, mas o que o espírito não faz num tempo, ele o faz no outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. É por essa razão que se vê frequentemente homens inteligentes e instruídos, muito poucos avançados moralmente e reciprocamente. Né? Então, olha só, para fechar aqui o nosso estudo. A encarnação é necessária, e nós estamos falando do objetivo da encarnação, ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade que ele é obrigado a desenvolver no trabalho, ao progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros. A vida, isso aqui é muito importante, a vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. Né? Quer dizer que enquanto nós estamos, né, em contato com os outros, né, nesta nossa vida social, em que estamos, de certa forma, em contato com outros espíritos, com outros saberes, com outros progressos, com outras qualidades, com outras mazelas, então é aí que nós vamos ter a oportunidade de verificar qual é o ponto que nós alcançamos, moralmente falando. Né? Porque se nós estamos em contato com alguns espíritos ou com outras pessoas, né? Nós estamos em contato com outras pessoas. E ali eu não consigo ser paciente, eu não consigo ser tolerante, quer dizer, isso é uma indicação de que eu preciso trabalhar essas questões, né? Eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Portanto, né, é muito importante que a gente entenda que estar em contato com os outros é importante para o nosso desenvolvimento. Né? Inclusive, ele coloca aqui, ó, a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, numa palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por motor, por objetivo e por estimulante as relações dos homens com seus semelhantes. Né?
para o homem que vivesse sozinho, não haveria vícios nem virtudes, se pelo isolamento ele se preserva do mal, anula o bem. Então, é muito importante que a gente entenda essa necessidade da encarnação, né, para esse progresso nosso moral e intelectual, e também compreendendo que nós, enquanto em contato com outros seres, com outros progressos já alcançados, né, esse também é o meio pelo qual nós temos a oportunidade de avançarmos. Porque vamos ter a oportunidade de sermos ou de praticarmos como sermos menos ávaros, menos orgulhosos, menos ciumentos, menos vaidosos, tudo aquilo que Kardec acabou de enumerar. Né? Então, muito importante isso para nós. Esses são os objetivos da nossa encarnação. Né? E, por fim, para terminar o nosso estudo, eu queria colocar um trecho aqui que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Rapidinho para a gente ler, porque está falando justamente sobre a necessidade da encarnação. E a pergunta, né, que é feita é a seguinte: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Essa é a pergunta. Quem responde para nós é São Luís. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, caso ela se lhes torne um castigo. Caso em que ela se lhes torne um castigo. Muito interessante, né? Então, pessoal, a encarnação para nós é um meio pelo qual nós temos de progredir, né, no nosso atual nível alcançado, nosso atual nível de progresso realizado espiritualmente falando. Então, hoje, para ela é essencial. Mas aquilo que nós fazemos dela é muito importante de ser pensado, né? Ou seja, o que nós estamos fazendo com a nossa encarnação? Se ela tem como objetivo de nos trazer o progresso moral e intelectual, será que nós estamos direcionando os nossos esforços para alcançar o maior ou o melhor resultado possível dentro das nossas capacidades? Então, é isso que a gente precisa refletir hoje, né? Como eu posso melhorar aquilo que eu tenho disponível, né? Os recursos que eu tenho disponíveis nas minhas mãos para melhor alcançar o objetivo da encarnação, que é o meu melhoramento moral e intelectual. Bom, essa é uma pergunta que fica como, então, exercício para cada um de nós, né? A gente precisa constantemente pensar sobre isso. Eu vou deixar esse material lá para vocês. Muito obrigado por nos terem acompanhado em mais um estudo, né? Fiquem com Deus, Jesus abençoe a todos e até uma próxima.